Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior a gente falou sobre o mapa da proposição de valor, que utiliza uma metodologia de Canvas, de quadro, que é uma metodologia ágil. É importante entender que aquela parte ela focava muito na proposição de valor e na persona do cliente, e agora a gente vai ampliar um pouco mais falando sobre modelo de negócio, ou o famoso Business Model Canvas. E aí, o que é esse modelo de negócio? Ele representa de maneira visual como é que a empresa ela cria valor para o cliente, como é que ela entrega. Ele demonstra de uma maneira muito prática como é que funciona realmente um modelo de negócio, um modelo de funcionamento da empresa ao longo do tempo. Ele segue essa mesma lógica de metodologia ágil, de metodologia visual, e é amplamente utilizado hoje pelas empresas, principalmente pelas startups, entendendo que o mundo é muito rápido, o mundo é muito volátil, muito mais do que a gente viveu 5 anos atrás. E utilizar esse tipo de metodologias é extremamente importante, entendendo que o modelo de negócio ele também faz parte da estratégia da empresa. Então, de maneira visual, esse é o Business Model Canvas, esse é o modelo de negócio, o quadro de modelo de negócios. De um lado, você tem campos que criam valor para o cliente, de outro lado, são campos que falam sobre a eficiência do negócio. E existe também uma sequência lógica, uma ordem de como é que você vai fazer esse preenchimento junto com o seu cliente. E aqui o funcionamento é o mesmo do mapa de valor para o cliente, do mapa da proposição de valor. Utilizando post-its, validando no dia a dia, entendendo se faz sentido ou se não faz. É interessante sempre formalizar o que já existe no modelo de negócio da empresa e depois começar a adaptar e tentar melhorar o que já existe ali, entendendo qual a sua proposição de valor. Quando a gente olha aqui para o Business Model Canvas, para o quadro do modelo de negócio, a gente tem um campo de segmento de clientes. Esse campo, ele faz um paralelo muito forte com o que a gente viu na aula anterior do perfil do cliente. Na verdade, o mapa da proposição de valor, ele é uma ampliação do Business Model Canvas, focando muito nesse campo da segmentação de cliente, do perfil de cliente. Então, qual é o teu cliente? É isso que deve ser preenchido aqui. E junto com uma ampliação da proposta de valor. Então, qual a proposta de valor que você criou ali para o cliente? Qual o produto e serviço que soluciona a dor do cliente, que cria ganhos para o cliente, que atende às demandas, à rotina do cliente. Então, primeiro, define a segmentação de cliente. Segundo, define a proposição de valor do cliente, que já foi definida até anteriormente, certo? E depois é importante entender como a empresa vai entregar esse valor para o cliente. E é por isso que a gente tem um campo dos canais. Então, eu vou entregar isso via ambiente físico, uma loja física, eu vou entregar isso via uma loja virtual. Quais são os canais que eu vou estar utilizando para entregar valor para o cliente? O quarto campo é o campo do relacionamento com o cliente. Então, por onde é que a minha empresa vai se relacionar com esse cliente? É um atendimento presencial, é um serviço de atendimento ao consumidor, são as redes sociais. Então, nesse primeiro momento, entender qual o segmento de clientes, qual o perfil do meu cliente, qual a proposição de valor que eu vou entregar para ele, como eu vou entregar esse valor, aqui representado por esse caminhãozinho, que são os canais, como eu vou me relacionar com os clientes, e eu preciso começar a gerar valor para a empresa também, dentro desse modelo de negócio. Por isso que eu preciso de fontes de renda, fluxo de receita, fontes de receita. Então, de onde é que vem as fontes de receita da minha empresa? Como é que esse valor que eu entreguei para o meu cliente se converte em resultado? Certo? Então, esse é o quinto campo do Business Model Canvas. Beleza, já sei qual é o meu perfil de cliente, já tenho uma proposição de valor, já sei como eu entrego esse valor, já me relaciono com o meu cliente, tenho fonte de receita, mas e a operação da empresa? E a eficiência da empresa? E aqui eu preciso começar a olhar para as atividades chaves da empresa. Então, para minha empresa funcionar, o que é que eu preciso fazer todos os dias? O que é essencial à operação da minha empresa? E aí, depois de olhar para essa definição de atividades chaves, eu trago isso para o ponto de vista de recursos chaves. Então, o que é que eu preciso ter de recurso para a minha operação funcionar bem? Para que eu possa executar as minhas atividades chave, para que eu possa entregar a minha proposição de valor. Só que nem tudo o que acontece dentro da empresa
é feito exatamente pela empresa. Pode ser que eu tenha algumas atividades que eu terceirize, pode ser que eu tenha parceiros, e é importante a gente definir dentro desse modelo de negócio quais são essas parcerias-chave, quem são os meus parceiros-chave do negócio, quem são quem é que faz parte da equipe terceirizada dentro da empresa, o que é de atividade-chave é feita fora da empresa. E por último, qual a minha estrutura de custos? Qual é a estrutura de custos que eu preciso ter em relação à parceria-chave, em relação à atividade-chave, em relação a recursos-chave, em relação a como eu entrego e gero valor para o meu cliente através da proposição de valor. Então, esses são todos os campos do Business Model Canvas, e aí no material de vocês encontram a descrição de cada um. E eu queria trazer também um exemplo aqui para vocês, para que vocês entendam isso de maneira muito prática, certo? Aqui a gente tem um exemplo da Nespresso, aquelas máquinas de café que utilizam cápsulas, certo? Então, a segmentação de clientes dele é residências, em muitas das vezes, e aí na proposição de valor eles têm dois produtos. É o produto que é a máquina Nespresso e é o produto que é as cápsulas, certo? E isso, como é que eles entregam esse valor para o cliente? Através do varejo, então você consegue comprar essas máquinas num supermercado, por exemplo, através do próprio site deles, a Nespresso.com, e você consegue comprar isso via call center também. Você consegue comprar esses produtos via call center. E como é que a empresa se relaciona com o cliente? Através do Nespresso Club, então eles têm um clube relacionado a isso, e através de um lock-in. O lock-in é uma estratégia de aprisionamento. Como é que isso funciona? Eu tenho uma máquina Nespresso, só que eu não consigo utilizar a cápsula de outros concorrentes. Então eu fico preso para comprar somente cápsulas da Nespresso. Então esse é um tipo de relacionamento que ela tem, certo? E como é que essa empresa consegue a receita dela? Através de uma venda única, que é uma venda da máquina em específico, e através de venda recorrente, que é a venda das cápsulas. E aí vocês podem perceber que a cor do post-it ele acaba casando muito com cada um desses produtos. Então é uma estratégia na hora de você estar preenchendo esses quadros, essas metodologias ágeis, sempre ter post-its de várias cores e tentar encaixar com o atributo do campo anterior para que você consiga entender isso muito numa sequência lógica. E aí quando você vai lá para as atividades chaves, você tem o marketing, que é uma atividade-chave para quem atua nessa venda de varejo, é uma produção das próprias cápsulas, e é uma distribuição B2C, que é o Business to Consumer. Então, é uma distribuição de empresa para clientes, certo? E como recursos-chave, a marca, que é uma marca muito forte, que tem muito valor, a Nespresso, a Nestlé, o Nescafé, a patente, então, é um produto patenteado, é um recurso-chave. O próprio café é um recurso-chave nesse tipo de segmento, e a produção própria também é um recurso-chave importante. E para tudo isso acontecer, ela precisa de parceiros. Então, ela tem a fabricante de máquinas, não é ela que fabrica, e ela tem os produtores de café que fornecem esse café para a operação dela. Não necessariamente todo o café é produzido por ela, certo? E como os custos principais desse modelo de negócio, existe a distribuição de empresa para cliente, existe a produção, já que acaba sendo um produto industrializado, e o marketing mais branding, já que é uma venda em varejo, e isso acaba sendo muito forte dentro desse segmento, certo? Então, a gente viu metodologias ágeis até aqui, a gente falou um pouco do mapa de proposição de valor, ou do Canvas da proposição de valor, e a gente viu aqui o Business Model Canvas, certo? Então, aqui a ideia é que, no primeiro momento, vocês analisem qual é o negócio do cliente, e depois disso vocês comecem a melhorar junto com o cliente o que é que faz sentido acrescentar ou retirar desse modelo de negócio, entendendo que isso também faz parte da estratégia da empresa. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que deve ser pensado também do ponto de vista de modelo de negócio, onde é que eu posso mexer. Então, até a próxima aula.